Juntos mais uma vez para o nosso estudo em grupo das obras de André Luiz e Chico Xavier. Estamos lendo Obreiros da Vida Eterna. É o quarto livro da coleção, A Vida no Mundo Espiritual. Hoje vamos ler o capítulo 8, Treva e Sofrimento. Completa a comissão de serviço de que Zenóbia se fazia acompanhar, pusemos-nos em marcha, abeirando-nos do vale de treva e sofrimento. A sombra tornava-se de novo muito densa e não se conseguia divisar o recôncavo. Frases comovedoras, porém, subiam até nós. Dolorosos ais, blasfêmias, imprecações. Guardava a ideia de que vastíssimo agrupamento de infelizes se rebolcava no solo, embaixo. Os impropérios infundiam receio. Contudo, os gemidos ecoavam-me angustiosamente na alma. Certo, os demais companheiros experimentavam análogas emoções, porque a irmã Zenóbia tomou a palavra esclarecendo. Os padecimentos que sentimos não se verificam à revelia da proteção divina. Incansáveis trabalhadores da verdade e do bem visitam seguidamente estes sítios, convocando os prisioneiros da rebeldia à necessária renovação espiritual. No entanto, retraem-se eles, revoltados e endurecidos no mal. Lamentam-se, suplicam e provocam compaixão. Raramente alguns deles nos ouvem o apelo. Às vezes, intentamos impor-lhes o bem. Entretanto, quando retirados compulsoriamente do vale tenebroso, acusam-nos de violentadores e ingratos, fugindo ao nosso contato e influenciação. Embora o triste conteúdo da notificação, Zenóbia não fornecia, inflamada no espírito de serviço, a julgar pelo bom ânimo que transparecia de seus gestos e palavras. A negação deles, continuou a orientadora, não é motivo para qualquer negação de nossa parte. Lembremo-nos de que o esforço da natureza converte o carvão em diamante. Trabalhemos em benefício de todos os necessitados, procurando para o nosso espírito o divino dom de refletir os supremos desígnios. Façam-se as obras da vida, não como queremos, mas como o Senhor determine. Grande é a beneficência do Pai para conosco. Repartamo-la em serviço da fraternidade e esclarecimento, na harmonia comum. Em seguida, 10 cooperadores, obedecendo-lhe as ordens, acenderam focos de intensa luz. Contemplamos então, sensibilizados e surpresos, monstruoso quadro vivo. Vasta legião de sofredores cobria o fundo um pouco abaixo de nossos pés. A rampa que nos separava era tão íngreme, mais compacto e enorme lamaçal. Em face da claridade brusca, muitas vozes suplicavam socorro, em frases angustiosas que nos cortavam a alma. Outras, porém, faziam-se ouvir, diferentes, vociferavam blasfêmias, ironias, condenações. Recomendou Zenóbia, por necessário ao êxito de nossos trabalhos, nos congregássemos todos em grupo exclusivo, de modo a infundir respeito e temor nas perigosas entidades que ali se misturavam aos infelizes, acrescentando: os adeptos da revolta e do desespero encontram-se igualmente aqui, compelindo-nos a severa atividade defensivas. Quer dizer, além de você tentar cuidar deles, eles não quererem ajuda, ainda eles atacam o grupo que quer ajudar. É um trabalho muito difícil. Precisamos constantemente estar orando por esses socorristas. As nossas orações servem de energia para o trabalho deles. Seguindo,
São pobres desequilibrados que tentam induzir todas as situações à desarmonia em que vivem. Em seguida, solicitou o padre Hipólito dirigir-se apelo geral, em nome do Senhor, às vítimas do infortúnio para que considerassem a necessidade de transformação íntima. O ex-sacerdote abriu o pequeno manual evangélico que carregava consigo e leu, na revelação do apóstolo Lucas, a parábola do homem rico que se vestia de púrpura em regalada existência, enquanto o mendigo chaguento lhe batia debalde à porta da sensibilidade. Pronunciou alto e pausadamente todos os versículos, desde o número 19 ao 31, no capítulo 16. Logo após, enchendo o expressivo silêncio, destacou a sentença: lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, constante do versículo 25, e dispunha-se ao comentário quando certos gritos blasfematórios chegaram até nós, ameaçadores e sarcásticos. Fora, fora, abaixo as mentiras do altar, ataquemos de vez o padre. Estamos bem, somos felizes, não pedimos auxílio algum, não precisamos de arengas. Temos aqui o nosso céu, vão para os infernos. Os adversários gratuitos de nossa atuação não se limitaram ao vozerio perturbador. Bolas de substância negra começaram a cair ao nosso lado, partindo de vários pontos do abismo de dor. As redes, exclamou Zenóbia, dirigindo-se a alguns colaboradores. Estendam as redes de defesa, isolando-nos do agrupamento. As determinações foram cumpridas. Rapidamente, redes luminosas desdobraram-se à nossa frente. Material esse especializado para o momento, em vista de sua elevada potência magnética, porque as bolas e setas que nos eram atiradas detinham-se aí, paralisadas por misteriosa força. A diretora da casa transitória, afeita às ocorrências iguais àquela, fornecia-nos belo exemplo de firmeza e serenidade. Após organizar a defensiva, fez sinal ao pregador para que falasse. E o padre Hipólito, sobrepondo-se aos ruídos e insultos, iniciou o comentário em empolgante acento. Irmãos, que vos prepareis para a recepção da luz divina. É nosso desejo fraternal. Reúnem-se aqui várias centenas de infortunados companheiros em precárias condições espirituais, de alma esfrangalhada pela dor, vencidos de aflição, suportando inomináveis padecimentos. Entregai-vos, muita vez, ao desalento, à rebeldia, ao desespero. Perturbada e desditosa, vossa mente não sabe, senão fabricar pensamentos de angústia destruidora. Alegais que as forças divinas vos esqueceram no vale fundo das trevas, e de negação em negação transformai-vos gradativa e naturalmente em perigosos gênios da sombra e do mal, personificando figuras diabólicas e assediando indistintamente as obras edificantes dos mensageiros do Pai. Cruéis pervenções interiores modificam-vos o aspecto fisionômico. Não vos assemelheis às criaturas humanas que fostes, repletas de dons divinos, e sim a imagens vivas das regiões infernais, infundindo compaixão aos bons, receio e pavor aos mais tímidos. Na lastimável posição mental em que vos conduzistes e na qual muitos de vós outros perseverais apaixonadamente, sois, então, autênticos demônios da perversidade e do crime, que nem mesmo as vergastas da dor conseguem modificar a boca disforme. Entretanto, sois nossos irmãos mais infelizes, aleijados do sentimento e do raciocínio, perdidos em dolorosos desertos da ignorância, não por falta de amor da providência celeste, mas pela própria imprevidência do descaso com que recebestes na terra todas as oportunidades de ascensão à esfera superior do Espírito Eterno.
Por mais que nos expulseis de vossas congregações de sofrimento, nunca escasseará para convosco nossa sincera comiseração. Visitaremos a paisagem sinistra dos abismos quantas vezes se façam necessárias. Nunca nos cansaremos de proclamar a misericórdia excelsa do Pai e jamais se imobilizará nossa mão fraterna no sublime serviço da semeadura do bem e da verdade. As palavras injuriosas que ouvíamos antes desapareceram, pouco a pouco. A franqueza de Hipólito triunfara. O pregador falava com ardorosa eloquência e, possuído de angélicos pensamentos, todo ele irradiava luz ante o respeitoso silêncio que o seu verbo inflamado provocava. Prosseguiu comovendo-nos. Dominavam-nos a inveja e o despeito, a maldade e o sarcasmo, quando não permaneceis aniquilados do supremo terror. Emitis desordenadas paixões entre coros de ironia e lágrimas. Quase todos recebeis nosso concurso amoroso, reagindo impenitentes. Acreditais que somos agraciados por favores indébitos, que somos prediletos dos céus, e afirmais levianamente que privilégios gratuitos nos felicitam a vida. Ó, meus amigos, não vos falará, porventura, a inteligência da justiça indefectível que rege toda a vida? Somos também batalhadores da longa distância da última vitória sobre nós mesmos. Encontramo-nos igualmente no mesmo carreiro de redenção. Trabalhamos, lutamos, choramos e sofremos. Apenas diverge que, de algum modo, a nossa posição da vossa, porquanto nós outros, que vos dirigimos a palavra tranquila e fraterna, já iniciamos o luminoso aprendizado do reconhecimento a Deus, nosso Pai, todo poder, justiça e misericórdia, agradecendo ao Cristo, o divino intermediário, o ensejo de trabalho e realização no presente. Também sentimos saudades do lar terrestre e dos brandos elos afetivos que se movimentam agora, muito distantes, experimentando, como vos acontece, o vivo desejo de regressar ao passado, a fim de retificar os caminhos percorridos e quase sempre, debalde, procuramos aqueles que nos testemunharam amor com o fim de beijar-lhes as mãos e pedir-lhes esquecimento das nossas fraquezas. Possuímos, todavia, a felicidade de compreender a extensão de nossos débitos e pusemo-nos desde muito a caminho do futuro Redentor. Penetrando a interpretação direta da parábola, Hipólito modificou o tom de voz e prosseguiu. Qual de nós não terá sido, na crosta do mundo, aquele rico vestido de púrpura e linho finíssimo do ensinamento do mestre? Exibíamos a roupa vistosa e brilhante do eu egoístico, ferindo a observação de nossos semelhantes e vivendo o bendito ensejo de permanência nos círculos carnais, regalada e esplendidamente. Todos nós que nos associamos nessa paisagem de dor, tivemos em derredor mendigos de afeto e socorro espiritual, mostrando-nos em vão as chagas de suas necessidades. Chamavam-se eles familiares, parentes, companheiros de luta, irmãos remotos de humanidade. Eram filhos famintos de orientação, pais necessitados de carinho, viandantes do caminho evolutivo, sequioso de auxílio, que improficuamente se aproximavam de nós, implorando algo de reconforto e alegria. Em geral, lembrávamos-nos sempre tarde de suas feridas interiores, indiferentes ao menosprezo da oportunidade sublime que nos fora concedida para ministrar-lhes o bem. No justo instante a que se recolhiam do leito mortuário, multiplicávamos afetos e carícias, depois de haver gasto o tempo sagrado da vida humana entre a insensibilidade e a exigência.
Desejavam os mais pobres que nós alguma coisa de migalhas de nosso permanente banquete de conhecimentos e facilidades. Frequentavam-nos a companhia, quais crianças necessitadas de iluminação e ternura, e os próprios cães se inclinavam para eles, tomados de natural simpatia. Nós, porém, envaidecidos das próprias conquistas, encarceramos em clamorosa apatia, amantoávamos expressões de bem-estar, crendo-nos superiores a todas as criaturas integrantes do quadro da nossa passagem pela carne. Prisioneiros de nossas criações inferiores, a morte precipitou-nos no despenhador, no despenhadeiro purgatorial, semelhante ao tenebroso inferno da teologia mitológica. Envelhecida e rota, a veste rica da oportunidade, ao término do curso de aprimoramento espiritual no educandário terrestre, somos, por vezes, mais pobres que o último dos miseráveis que nos batiam, confiantes à porta do coração, e para os quais poderíamos ter sido beneméritos, doadores da felicidade, viajores na travessia do rio sagrado da elevação. Fugíamos de todos os companheiros necessitados. Instituíamos serviço ativo de vigilância contra os náufragos sofredores. Estimávamos, acima de tudo, o bom tempo das ilhas encantadas de prazer. A camaradagem dos mais fortes para atingir a outra margem, humilhados e pesarosos, de terríveis necessidades do espírito, incapazes de prosseguir o caminho dos continentes divinos da redenção. Sejamos razoáveis, meus irmãos, reconhecendo que esse inferno é construção mental em nós mesmos. O estacionamento, após esforço destrutivo, estabelece clima propício aos fantasmas de toda sorte. Fantasmas que torturam a mente que os gerou, levando-a a pesadelos cruéis. Cavamos poços abismais de padecimentos torturantes pela intensidade do remorso de nossas misérias íntimas. Arquitetamos penitenciárias sombrias com a negação voluntária ante os benefícios da providência. Desertos calcinantes de ódio e malquerência estendem-se aos nossos pés, seguindo-se as jornadas vazias de tristeza, desconsolo supremo. Semelhamo-nos a duendes vagabundos da inquietação e do desalento, pela amargura do que fomos e pela dificuldade quase invencível na aquisição dos recursos para que devemos vir a ser. De um lado, a falência gritante, do outro, o desafio da vida eterna. Como um rico infeliz da parábola, todavia, sabemos que muitas de nossas vítimas de outro tempo escalaram altas posições no campo hierárquico da eternidade, que muitos daqueles mendigos de carinho na estrada humana foram conduzidos a fontes de maravilhosa sabedoria e do inesgotável amor. E assim, por que não impenetrarmos o concurso das bênçãos intercessórias? Por que não dobramos humildemente a serviço, considerando os desafios do passado, os desvios do passado, a fim de recebermos a sublime e indispensável cooperação do presente? Sabemos, amigos, que muitos de vós outros padeceis atormentados a devoradora sede de água viva do Espírito imortal, que aflitos e desanimados neste vale de sombra, desejaríeis romper todos os obstáculos para a recepção de uma gota apenas do líquido precioso prometido por Jesus aos sedentos que a ele se devotassem de boa vontade. Ah, não basta, porém, a desordenada rogativa de dor para que o orvalho divino refresque o coração dolorido e dilacerado. Urge regenerar o vaso receptivo da alma enferma, alijando a poeira venenosa da terra, para que permaneça puro e reconfortante o rogo do céu, imprescindível o sofrimento
de função purificadora. Os desvairios mentais a que nos entregamos na crosta planetária são energias que presentemente se manifestam com a intensidade das forças libertas depois de longo represamento. E daí a intraduzível angústia da fome, da sede, da aflição, da enfermidade que muitos de vós ainda sentis, pela carência de conformação com as leis estabelecidas pelo Eterno Pai. Pelo silêncio do ambiente, parecia-me que o padre Hipólito era ouvido com respeitosa atenção pelas inúmeras fileiras de sofredores ali congregados diante de nós. Após ligeira interrupção, continuou o pregador bem inspirado. Nenhum de nós outros, os que apelamos para a vossa renovação, encontrou até agora a residência dos anjos. Somos companheiros em cujo coração palpita plena a humanidade, com os seus defeitos e aspirações. Compreendemos, contudo, o vosso tormento consumidor e trazemos a todos o convite de renúncia aos impulsos egoísticos, concitando-vos ainda o reconhecimento devido ao Senhor e a penitência pelos nossos erros voluntários e criminosos do passado. Agradeçamos a misericórdia divina e, reunidos, peçamos ao Cristo entendimento de sua vontade sublime e sábia, com a precisa força de executá-la onde estivermos. Não roguemos, como o rico enganado na narração evangélica, qualquer vantagem para o nosso individualismo ou para o círculo pessoal de nossos interesses particulares, mas sim a compreensão suficiente compreensão dos deveres que nos cabem, na atualidade menos venturosa, de acordo com as suas diretrizes salvadoras, e cheios de confiança nova, aguardemos o porvir em que a terra, nossa grande mãe, nos oferecerá generosa outras ocasiões fecundas de aprender e resgatar, santificar e redimir. Nesse momento, o ex-sacerdote sustou por longos instantes a pregação, possibilitando-nos detido exame do quadro exterior. Longas filas de sofredores acorriam de todos os recantos, fitando-nos a claridade das tochas, à distância de 30 metros aproximadamente. É perto, hein? 30 metros é perto. Estendiam-se em vasta procissão de duendes silenciosos e tristes, parecendo guardar todas as características das enfermidades físicas trazidas da crosta, no campo impreciso do corpo astral. Viam-se ali necessitados de todos os tipos, aleijões, feridas, misérias, exibiam-se ao nosso olhar, constringindo-se os corações. Muitos deles ajoelhados, talvez na suposição de que fôssemos embaixadores do celeste poder em visita ao purgatório destitoso. Mantinham-se em posição de supremo respeito, embora deixando transparecer a face angustiada, indescritíveis padecimentos. De olhos angustiosos, falavam sem palavras do intenso e secreto desejo de se unirem a nós. Entretanto, algo lhes coibia a realização. Semelhavam-se a prisioneiros suspirando pela liberdade, porque não corriam ao nosso encontro, porque não se ajoelhavam junto de nós em sinal de reconhecimento sincero a Deus, desejando penetrar a causa daquela imobilidade compulsória. Compreendi, sem maiores esclarecimentos, o que se passava. Entre a multidão compacta de nós outros, cavavam-se profundo fosso, e onde surgiam possibilidades de transposição mais fácil, reuniam-se pequenos grupos de entidades que se revelavam por sinistra expressão fisionômica. Não podia abrigar qualquer dúvida. Aqueles rostos agressivos e duros sustentavam severa vigilância. Que faziam aí semelhantes verdugos? Permaneciam dirigidos por potências vingadoras, como poderes transitórios na zona das trevas, ou agiriam por sua conta própria, obediente a desvairadas
paixões da mente em desequilíbrio? Recordei antigas lendas do inferno esboçado na teologia católico-romana, para concluir que a fogueira ardente, onde Satã se comprazia em torturar as almas, devia ser mais bela que a paisagem de lama, treva e sofrimento à nossa vista. Recolhi, porém, o fio das considerações desnecessárias no momento, compreendendo que o minuto não comportava divagações por exigir contribuição ativa. Prolongando-se a pausa do pregador, uma criatura de rosto patibular gritou em meio a gestos odiosos: "Não pedimos exércitos da salvação! Fujam daqui!" Bastou isolada manifestação para que outras expressões de desagrado explodissem. Não desejamos redimir coisa alguma, nada devemos. Interessam-nos o culto sistemático do ódio, a revolta contra os deuses insensíveis, o movimento de resistência à repugnante aristocracia espiritual. Morram os pregoeiros da virtude falsificada, caiam os oportunistas de além-túmulo, viva o nosso movimento de destruição contra a velha ordem dos senhores e dos escravos. Depois das ruínas, edificaremos um mundo novo. O menzarrão e turso, com todas as particularidades de um gigante, avançou até a borda do fosso do outro lado. Fez significativo gesto de provocação e perguntou bradando: "Calou-se o realejo do padre?" Riu-se diabolicamente e continuou: "Perdem tempo, estão redondamente enganados. Também temos propaganda e também sabemos querer. Onde está o Deus que nos prometeram? Tem porventura um mapa do céu? Nossos ídolos agora estão quebrados. Somos filhos do desespero, tentando reorganizar a vida do deserto que nos defronta. Voltaremos acaso à ingenuidade primitiva, a ponto de acreditar novamente em mentiras religiosas? Em que remota região se compra a beneficência divina que não se condói com nossas necessidades? Declaram-se felizes e proclamam compaixão de um pai que não conhecemos. Viram-no alguma vez? Fria gargalhada pontilhou suas últimas palavras, revelando-se sobre forte impressão. O padre Hipólito respondeu: "O conhecimento da divindade e o roteiro celeste serão encontrados dentro de nós mesmos. Porque audácia inominável cometeríamos o absurdo de aguardar plena e pronta identificação da nossa natureza egressa, da irracionalidade, em dias tão curtos com a sublime plenitude de Deus? Como ombrear-se o batráquio com o sol? Em verdade, as religiões antropomórficas da crosta envenenaram-nos a mente, instilando falsas concepções de Deus em nossos raciocínios. Não podemos, todavia, culpá-las em sentido absoluto, porquanto a estagnação espiritual caracterizava-nos a todos. Quando os discípulos se integrarem efetivamente de cérebro e coração renovado no Evangelho do Mestre, será impossível a negativa interferência sacerdotal. O dogma, considerado imparcialmente, constitui desafio e castigo simultâneos. Desafio à inteligência investigadora e construtiva para que se dilate no mundo a noção de universo infinito. O castigo às mentes ociosas que renunciam levianamente ao dom de pensar e decidir por si mesmas as questões sagradas do destino. Em toda parte encontraremos a sabedoria operante e invisível do Senhor, estendendo-se em todas as minúcias da natureza. Calai, portanto, a vaidade ferida e o orgulho humilhado que vos ditam observações ingratas e criminosas. Detende-vos no santuário da consciência e não exigireis visões e revelações que não conseguiríeis suportar. Tomados, pois, de compaixão pela vossa rebeldia e infortúnio, rogamos ao Senhor abençoe a esperança de quantos nos ouvem, faminto de suprema redenção, como nós, diante da grandeza inapreciável da vida eterna. Para outro público, as palavras do ex-sacerdote seriam vivas e convincentes, mas as entidades endurecidas e perversas para quem foram preferidas mostravam-se frias e insensíveis.
Fizeram-se ouvir outras vozes em sinistro coro. Basta, basta! Fora, fora! Todavia, entre aqueles que nos seguiam atenciosamente o serviço, contemplamos inúmeros rostos angustiados, revelando o pavor que os companheiros lhes causavam. Aumentavam-se o número. Verifiquei, porém, que não havia ali uma só criança. É bom observar. Nunca se viram crianças nesses locais. Nunca. Apenas adultos, jovens, velhos, de todos os aspectos. Notava-se que a dissertação de Hipólito lhes fizera enorme bem. Muitos deles vertiam pranto copioso. Contudo, impropérios e maldições cruzavam o espaço. Os malfeitores impenitentes não nos toleravam a presença, e Quadacal era mais fértil nas ironias selecionadas, com o fim de despertar humorístico sarcástico e desprezo na desventurada assembleia. A princípio, impulsos e reação afloravam-me o espírito surpreso. Não seria conveniente que nos organizássemos contra semelhante malta de criminosos? Não seria melhor saltar o óbice visível e arrebetar-lhe as vítimas indefesas? A nosso favor, contávamos com volitação fácil. As noções de caridade avivavam-me, justificando instinto de reação. Perante nós, algumas dezenas de metros, viam-se mulheres desfiguradas pela dor, velhos e moços esquálidos e abatidos. Ninguém fugia ao doloroso aspecto de supremo infortúnio. Semelhavam-se a cadáveres em retorno inesperado à vida, depois de longa permanência no túmulo. Pensamentos de revolta cruzavam-se-me no cérebro. Por que razão o padre Hipólito não respondia à altura? Por que não punir aqueles sicários da sombra, que denunciavam refinada cultura intelectual e vigorosa inteligência? Não supunha suficiente poder para a repressão necessária? O André ainda não entendeu o mistério da coisa, mas ele chega lá. Seguindo, o assistente Jerônimo, percebendo-me o perigoso estado d'alma, aproximou-se cautelosamente de mim e falou discreto. André, extingue a vibração de cólera injusta. Ninguém auxilia por intermédio da irritação pessoal. Não assumas papel de crítico. Permanecemos aqui na qualidade de irmãos mais velhos, no conhecimento divino, tentando socorro aos mais jovens, menos felizes que nós. Revistamo-nos de calma e paciência. Responder a insultos descabidos é perder valioso tempo na obra de confraternização ante o Eterno Pai. Hipólito não pode duelar verbalmente, nem a Zenóbia autorizaria qualquer violência a esses infortunados, sob pena de relegarmos ao esquecimento sublime a oportunidade de praticar o verdadeiro bem. Modifica a imensão mental para que não te falte a cooperação construtiva e guardemos a voz para não condenar, e sim informar e edificar cristamente. A gente não pode se igualar, não é? Reajustei o campo emotivo, rogando a Jesus me conferisse forças para olvidar o homem velho, que gritava dentro de mim, com a invocação do plano superior. Através de súplica, instantânea compreensão brotou-me na consciência. Em verdade, como interpretar investidas de criaturas já a si mesmas tão desventuradas? Antes de tudo, necessitavam de amparo e compaixão. Não haviam recebido ainda, como acontecera a nós outros, a bênção da fé viva, da conformação aos desígnios da lei eterna, do reconhecimento das próprias necessidades interiores por incapacidade espiritual. Blasfemavam e riam sarcásticas, desprezavam as dádivas da providência, injuriavam o mestre, esqueciam todas as considerações referentes à ordem divina e ao respeito humano. Quem éramos nós para convencê-las inapropriadamente? Se o próprio Senhor lhes tolerava, paciente e amigo, as palavras torpes, sem represálias individuais, não lhes bastaria a limitação lamentável a que se entregavam?
no círculo estreito do sofrimento e acoimados pelo desespero, não ultrapassavam a esfera das sensações grosseiras e intentavam inutilmente combater o bem. Verdade é que doía vê-los oprimidos, míseras entidades que se ajoelhavam sob nosso olhar, implorando ajuda e libertação. Entretanto, razões ponderáveis existiriam, justificando a ligação entre algozes e vítimas, razões que me escapavam naturalmente na hora em curso, modificavam minhas apreciações do primeiro instante. Tomado de súbita piedade, notei que, ao serenarem as ironias dos maus e observando talvez que não transpunhamos o obstáculo em serviço de libertação, pintavam-se na fisionomia dos sofredores confessos a mais pungente ansiedade. Pobre velhinha que me pareceu desassombrada na fé, examinando os terríveis fatores circunstanciais, estendeu-nos os braços esqueléticos e, na sua antiga concepção religiosa, suplicou-nos: Santos mensageiros de Deus, nosso Pai, dignai-vos, retirando-nos do purgatório. Estamos torturados pelos fogos dos remorsos e pelos demônios que nos cercam. Por piedade, salvai-nos. Fortes soluços interceptavam-lhe a voz. Todavia, a venerável anciã continuou: nossas faltas, mal pagas na terra, uniram-nos aos espíritos perversos do abismo. Somos pecadores necessitados da purgação, mas não nos abandoneis à nossa própria sorte. Ajudai-nos, em nome de Jesus, por quem vos suplicamos a graça da salvação. Errei muito, é verdade. Entretanto, meu espírito arrependido implora proteção. Sei que não mereço o descaso do paraíso, mas emissários do céu. Vou ler novamente. Sei que não mereço o descanso do paraíso, mas, ó emissários dos céus, por quem sois, concedei-me recursos para resgatar minhas dívidas. Estou pronta, procurarei aqueles a quem ofendi durante a vida terrestre, a fim de humilhar-me e pedir perdão. De mãos postas, a fitar-nos angustiosamente, concluía: não me desampareis, não me desampareis. Mudou-se de algum modo o quadro. A valorosa pedinte encorajou os demais companheiros em infortúnio. Pelos méritos de São Geraldo de Magela, gritou um infeliz, revelando sua antiga condição de católico romano, libertai-nos daqui, salvai-nos do torvelino infernal, socorrei-nos por amor de Deus. Destacando-se uma das outras, as súplicas proferidas evidenciavam a presença de adeptos de variados credos religiosos conhecidos na crosta. Os espiritistas não faltavam no triste concerto. Os espiritistas não faltavam ao triste concerto. Determinada senhora, de porte respeitável, cabelos revoltos e fundas chagas no rosto, desprecou a chorosa. Espíritos do bem, auxiliai-me. Eu conheci Bezerra de Menezes na terra, aceitei o espiritismo. No entanto, ai de mim, minha crença não chegou a ser fé renovadora. Dedicava-me à consolação, mas fugia à responsabilidade. A morte atirou-me aqui, onde tenho sofrido bastante as consequências do meu relaxamento espiritual. Socorrei-me por Jesus. De todos os recantos soavam apelos comovedores. Jamais esquecerei a inflexão das palavras ouvidas. Jovens e velhos, homens e mulheres, em deploráveis condições prostrados a reduzida distância, respeitosos e confiantes em virtude das luzes que acendêramos dentro da noite triste. Imploravam o socorro divino, tratando-nos com extrema veneração, como se fôramos legítimos expoentes de santidade. Quando os rogos cresceram, partindo de tantas bocas, os verdugos empunhavam látegos sinistros, espalhando vergastas quase que indiscriminadamente. A maioria dos pobres, que se mantinham genuflexos, debandou em passos tão apressados quanto lhe eram possíveis, regressando aos ângulos sombrios do vale fundo. Alguns, porém, suportavam os golpes,
heroicamente, prosseguindo de joelhos a contemplar-nos ansiosos. Indicando-nos sarcástico, certo perseguidor vociferou estentoricamente. Estão vendo? São benfeitores de gravata. Não se atiram à luta em favor de ninguém. Ensinam com lábios, mas no fundo são mensageiros do inferno, insensíveis e duros, como estátuas de pedra. Nenhum deles ousa atravessar a barreira para prestar-vos assistência e socorro. Seguiram-se gargalhadas tão escarnecedoras que todo o meu sentimento repulsa humana aflorou de súbito. Onde estava que não reprimia o provocador? Por que não puni-lo devidamente? Abeirava-me em pleno desequilíbrio mental, quando a irmã Zenóbia, temendo talvez pela nossa reação, se voltou tranquila e recomendou: amigos, conservemo-nos com calma, para que o trabalho eficiente. Ninguém se conserva neste abismo de dor, sem razão de ser. É possivelmente convicta a necessidade de argumentação mais firme para devolvermos, acrescentou. Que seria do cristianismo de Jesus abandonasse o madeiro do testemunho no meio do caminho, a fim de entrar em pugilato com a multidão? Não é? Permanecemos aqui em tarefa consoladora e educativa. Não nos esqueçamos, o serviço de punição dos culpados virá de mais alto. A referência despertou-nos de pronto para o caráter elevado da investidura. As almas efetivamente superiores possuem o dom de proteger-nos o espírito de zonas sagradas da vida, reintegrando-nos na corrente inspiracional das forças divinas que sustentam o universo. A hora não comportava qualquer dissertação mais longa a respeito das obrigações que deveríamos desempenhar. Sem perda de tempo, a diretora da casa transitória entrou em combinação com os auxiliares que havia trazido, desenrolando extenso material socorrista. Iam as providências em meio, quando vários grupos de infelizes tentaram vencer o obstáculo, ansiosos por se reunirem a nós. Mas os verdugos, agindo solertes, golpeavam-nos cruelmente, empenhando-se em luta para precipitá-los ao fundo do fosso tenebroso do qual fugiam as vítimas, tomada de visível terror. Ativa delicada Zenóbia determinou que fossem lançadas faixas luminosas de salvação ao outro lado, no propósito de retirarmos o número possível de sofredores que tão amargurosa situação. Todavia, a ordem seguiu-se de odiosa represália. Os gênios diabólicos fizeram-se mais duros. Acorreram míseras almas aos magotes, buscando agarrar-se às extremidades resplandecentes, descidas na margem oposta, como bordos de acolhedora ponte de luz. No entanto, multiplicavam-se golpes e pancadas. Entidades perversas, em grande número, continham os aflitos prisioneiros, impedindo-lhes o salvamento, com manifesto recrudescimento de maldade. Nosso esforço persistiu por longos minutos, a fim dos quais, observando que redundavam inúteis, apenas favorecendo a dilatação da agressividade dos algozes. A irmã Zenóbia, mantendo-se com grande serenidade, determinou fosse recolhido o material utilizado para os trabalhos de salvação. As rogativas chorosas das vítimas casavam-se às frases injuriosas dos verdugos, confrangendo-nos o coração. Após a reposição do material improficuamente utilizado, a devotada orientadora acenou para um servidor que lhe trouxe pequenino aparelho destinado à ampliação da voz e falou pausadamente em direção ao abismo. Irmãos em humanidade, reine conosco a paz divina. Sua palavra adquirira impressionante poder de repercussão. Ecoava longe, como se fosse endereçada às almas que, porventura, se mantivessem dormindo a consideráveis distâncias. Sem qualquer demonstração de impaciência ou desagrado, continuou.
Regozijei-vos, ó coração de boa vontade, e confiai, sobretudo, na proteção de nosso Senhor Jesus. Dilaceram-nos vossas dores, tocam-nos de perto a incompreensões e sofrimentos que vos entregastes, apartados da lei divina. E se não atravessamos o fosso negro na tentativa suprema de salvar-vos temporariamente do mal, é que somos igualmente companheiros de luta, sem imunidades angélicas, detentoras de possibilidades infinitas. No amparo aos semelhantes, alegrai-vos, porém, e aguardai confiantes, porque se manifestará em vosso benefício o fogo consumidor nesta região menos feliz, onde tantas inteligências perversas tripudiam sobre o mandamento do Pai e menosprezam-lhe a bênção de luz. Amanhã mesmo demonstrar-se-á o supremo poder. Fez pequena pausa e prosseguiu. Faz mais de um lustro são 5 anos, faz mais de um lustro que a casa transitória de Fabiano persevera nestas zonas de treva e sofrimento, convocando almas perdidas ao aproveitamento da bendita oportunidade de recomeço através do trabalho dignificador em cujas bênçãos há sempre recursos de apagar as manchas do pretérito, regenerando os caminhos do porvir. Há cerca de 2000 anos ensinamos o bem e a verdade, preparando corações para o futuro redentor. Se é inegável que muitos irmãos se valeram de nosso concurso humilde, aceitando o remédio para a restauração, a maioria de vós outros sempre nos fugiu à influência, desdenhando-nos o socorro, abjurando-nos a colaboração, desprezando-nos os serviços, favorecendo a discórdia, a perseguição e oferecendo-nos obstáculos de toda sorte. Entretanto, meus amigos, o pouso de Fabiano ainda se coloca a vosso dispor até amanhã, durante as primeiras horas. Ante a grave inflexão naquela voz, e considerando talvez o teor do aviso, calaram-se as bocas pervertidas e desequilibradas. Os mais perversos passaram a contemplar-nos entre o receio e a interrogação. Depois de curto intervalo, Zenóbia prosseguiu fundamente emocionada. Não lutamos corpo a corpo com a ignorância audaciosa e infeliz, porque a delegação que o mestre nos confiou traça-nos deveres de amor e não de porfia. Fomos designados para ministrar o bem e lamentamos, irmãos horrivelmente desventurados, nos ofereçam resistência, mergulhando-se no pântano da revolta pessoal. Não temos, porém, qualquer palavra condenatória. Os que tentam escapar das leis eternas são bastante infortunados por si mesmos. Amarga ser-lhe-á a colheita na triste semeadura. Gastarão longo tempo extraindo espinhos envenenados, introduzidos por eles próprios no coração, porque combatê-los, se estão vencidos desde o primeiro rapto da divindade? Porque torturá-los, se permanecem perseguidos pelos fantasmas criados pela própria rebeldia e insensatez? O poderoso Senhor, porém, que ama os justos e retifica os injustos, fará com que amanhã suma deste céu a tempestade renovadora. O asilo de Fabiano receberá criaturas de boa vontade dentro das horas próximas. Todavia, será inútil procurar-lhe o socorro sem a modificação substancial para o bem. Sofredor algum será recolhido tão só por quem implore abrigo com os lábios. Nossa casa de paz cristã é igualmente templo de trabalho cristão, e a hipocrisia não lhe pode alterar o ministério santificador. Nossas defesas magnéticas funcionarão rigorosas, e apenas os corações sinceramente interessados na renovação própria em Cristo Jesus serão portadores de senha indispensável ao ingresso. Debalde rogarão socorro às entidades endurecidas no crime e na indiferença.
Os algozes fixavam as vítimas com expressão odiosa. A irmã Zenóbia, contudo, prosseguiu intrépida, dirigindo-se especialmente aos infortunados. Suportai os verdugos cruéis por mais algumas horas, e valei-vos da oração, para que não vos faltem energias interiores. Não temos necessidade da luta corporal, nem da defensiva destruidora, e sim da resistência que o Divino Mestre exemplificou. Tolerai os inimigos gratuitos do bem, desesperados e infelizes, que nos perseguem e maltratam, orando por eles, porque o poder renovador se manifestará, convidando por intermédio do sofrimento a que se arrependam e se convertam. Em seguida, expressando otimismo e felicidade nos olhos lúcidos, a orientadora ergueu comovente súplica pelos habitantes do abismo, a qual acompanhamos com lágrimas de emoção. Semblantes angustiados seguiam-nos atentos na outra margem, enquanto os impenitentes, adversários da luz, guardavam silêncio. Entre mentes, os encarcerados na dor continuavam implorando auxílio, mas atendendo às determinações da irmã Zenóbia, apagamos as luzes, pondo-nos de volta. De outras vezes, ao término dos incidentes que me surpreendiam, eu conservava uma imensidade de indagações no cérebro, ágil e curioso. Agora, todavia, regressava tristemente. A extensão da luta compungia-me o ser. Os padecimentos da ignorância, de fato, não tinham limites, e todo o abuso do livre-arbítrio individual encontrava punição espontânea nas leis universais. Certo, em diferentes lugares, outros abismos com aqueles estariam repletos de vítimas e verdugos. Também eu guardava no vaso do coração todos os reensaivos das vicissitudes humanas. Também eu sofrera muito e havia feito sofrer. Reminiscências vigorosas da existência carnal jaziam vítimas em mim. De alma voltada em silêncio para o Cristo de Deus, meditei sobre a grandeza dos meus sublimes sacrifícios e, pensando nos cruéis perseguidores, que nos pobres perseguidos do vale escuro, perguntava ao Senhor na intimidade do coração, frágil e oprimido, por quem deveria eu chorar mais intensamente. Aprendemos bastante, mas precisamos rever todos esses passos e tornar mais detalhes a tudo. Vamos ver as observações que temos. Primeiro, os padecimentos que sentimos não se verificam à revelia da proteção divina. Zenóbia esclarece que os infelizes que gemem e clamam nas furnas abismais têm proteção constante. Porém, aqueles que lá estão são rebeldes ao atendimento. Muitas vezes, quando retirados dali compulsoriamente, acabam acusando os benfeitores de serem violadores dos direitos deles. Zenóbia conclui que devemos esperar que estejam prontos a atender na hora certa. Portanto, o amadurecimento deve ser tarefa individual. Quando entenderem o caminho do amor e do perdão, sairão da situação em que estão. Nós também. Nós, com nossos problemas, com nossas dificuldades, temos que sair por nossos esforços. Nós podemos pedir forças e nada mais. 2. Vasta legião de sofredores cobria o fundo, um pouco abaixo de nossos pés. Acendem poderosa luz e podem ver a imensidão que ali estava. Pessoas egoístas, maldosas, cheias de culpas, que as mantinham naquele estado, renitentes, não aceitando a necessidade de mudar, de pensar, ter meios que as tirem dessa condição. Ali estavam os adeptos da revolta e do desespero, compelindo-nos à severa atividade defensiva.
pois essas vibrações podem chegar ao grupo de socorro e impossibilitar a tarefa de resgate dos raros adeptos ao resgate. Quer dizer, os pensamentos dos que estão tentando salvar podem dar forças aos que estão lá, força aos que querem se salvar e forças aos que estão relutando. Quer dizer, pensamentos de agressão, pensamentos de violência para poder retirá-los de lá, ajudam os que estão se opondo. Então, é preciso ter em mente sempre o bem. Tentar violentar para conseguir não é solução. 3. Vimos a seguir a leitura do Evangelho, provocando revolta na maioria. Ainda não entenderam que somente o bem pode o levar ao bem. Não é possível resgatar os renitentes no mal para uma vida benéfica. É preciso entendimento e prática. Pela boca só não adianta nada. 4. Não bastaram as palavras ofensivas, atiraram bolas de lama nos socorristas, mas Zenóbia tinha as redes fluidomagnéticas que lhes garantiam a segurança. Pôde assim Padre Hipólito seguir com os comentários sobre a passagem educativa do Evangelho. Essas redes, todos nós podemos fazer em nosso próprio benefício. São os nossos pensamentos no bem que forjam essa rede de proteção. Então, os maus pensamentos dos outros não nos atingem. Nós temos lição, nós temos estudo a respeito lá no canal. Os nossos pensamentos é que formam uma rede fluídica que impede que os pensamentos negativos nos atinjam. Então, aquela ideia de que o pensamento do outro me atingiu, o outro, não é bem assim. Nós permitimos essas invasões devido aos nossos pensamentos também negativos. É dificílimo, mas é treino. Temos que nos manter no pensamento firme. Explicou Hipólito aos que consideravam terem sido esquecidos pela divindade, mas recusavam o socorro quando este chegava mostrando a face do bem. De negação em negação, transformai-vos gradativa e naturalmente em perigosos gênios da sombra e do mal. Modificam-vos o aspecto fisionômico. Lembro que sempre que as letras estão em amarelo, são cópia do texto original. Sem perceber, podemos nos prejudicar se nos deixamos levar por revoltas infundadas. Muitos de nossos problemas resultam em atitudes que nós temos. Esses pensamentos gerados por tendências negativas podem mudam até a aparência, transformando faces humanas em figuras horríveis. 6. Bem explica Hipólito. Entretanto, sois nossos irmãos mais infelizes, aleijados do sentimento e do raciocínio, perdidos em dolorosos desertos da ignorância, não por falta de amor da providência celeste, mas pela própria imprevidência, no descaso com que recebeste na terra todas as oportunidades de ascensão à esfera superior do Espírito Eterno. Que nos sirva de alerta para não cairmos nessa situação. Estamos aproveitando as lições recebidas ou apenas seguindo nossos hábitos egoístas? Nós estamos só lendo e dizendo, ai que lindo, ou nós estamos trabalhando para mudarmos a nossa forma de ser? Fica o alerta, para nós todos. 7. Hipólito se refere às nossas vidas anteriores, que fomos ricos, egoístas e deixamos de lado os que poderíamos ter ajudado. Não é? Vamos ser bem honestos. Chamavam-se eles familiares, parentes, companheiros de luta, irmãos remotos da humanidade. Será que nós atendemos todas as pessoas que estão à nossa volta? Não estou falando só de dinheiro, não. Será que aquele que chega chorando por um motivo moral,
tem as nossas palavras, nosso apoio, nosso consolo. Que cada um faça a sua mentalização a respeito dos nossos passados. Todos temos algo para oferecer aos que nos rodeiam, desde familiares, desconhecidos distantes, que tomamos conhecimento da necessidade. Felizes os que entendem que somos as mãos dos protetores celestiais. Só precisamos aproveitar a oportunidade de auxiliar. Sabe quando a gente está no transporte público e a gente vê uma pessoa triste? Será que nós podemos puxar conversa, falar do clima, falar de qualquer coisa que esteja disponível, e aí formar uma amizade, um contato amigo, e procurar saber por que aquela pessoa está triste? Às vezes uma conversa dessa salva um suicida. Já pensaram nisso? Um sorriso. Você viu uma pessoa tristonha? Sorri para ela. São coisas tão simples. Mas para isso, para a gente fazer isso, a gente tem que estar preparada. 24 horas alerta, olhando para os nossos sentimentos e também para o sentimento dos outros. São gestos simples. Vamos nos transformar em agentes do bem. Não é verdade? Não gasta dinheiro para isso, porque a maioria pensa nisso. Eu não tenho o suficiente. Um sorriso não custa nada, não é? Seguindo, André segue descrevendo as cenas dos infelizes e nos diz: de olhos ansiosos, falavam sem palavras, do intenso, secreto desejo de se unirem a nós. Entretanto, algo lhes coibia a realização. Não pedimos exército da salvação. Fujam daqui. Bastou isolada a manifestação para que outras expressões de desagrado explodissem. Por isso que eles não corriam. Porque eles não podiam. Eles tinham ali exército contra eles. André descreve que entre os que desejavam o socorro e os socorristas estavam outros infelizes que bloqueavam a passagem. Muitos não querem que o grupo se enfraqueça em número e envenenam psicologicamente os que querem sair, pois isso ocorre também entre os encarnados. Quantos que estão prisioneiros de vícios não são constantemente bombardeados por ideias que os desestimulam a vencerem os vícios? Sejamos nós os que ajudam pela palavra, pelo exemplo e especialmente pela mão amiga, dando o apoio necessário para os mais fracos se levantarem. Meus amigos, se a gente pensar em todos os campos da vida, aqui eu descrevi os dependentes químicos, mas existem vários tipos de pessoas. E os exemplos políticos, não é? Da sociedade. Uns contra os outros, dizendo que o outro está errado, que o outro está certo. E as pessoas ficam no meio sem saber a quem seguir. Vamos seguir a nossa índole. Vamos ver quem somos, o que nós queremos, que interesses uns e outros têm. Não é? Nós vivemos no plano encarnado o tempo todo sendo puxados de um lado para o outro, nas mais variadas situações, seja financeira, seja moral, seja política. É o nosso entendimento que vale. Nós seguimos aquilo que nós temos dentro de nós mesmos. Não vamos nos queixar depois. Seguindo, diz um dos indignados do abismo: voltaremos acaso à ingenuidade primitiva a ponto de acreditar novamente em mentiras religiosas? E responde Hipólito: quando os discípulos se integraram efetivamente de cérebro e coração renovado no Evangelho do Mestre, será impossível a negativa interferência sacerdotal. Nós temos o Evangelho para ler e seguir. Nós não precisamos que ninguém venha dizer para nós, interpretar para nós. Nós temos que ser o intérprete do Evangelho. É o nosso coração que diz o que está certo e o que está errado. Qual é a distorção?
da lei. Não é? Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus disse, faça ao próximo o que quer que faça a si mesmo. Nisso está toda a lei. Não precisa mais nada. Não importa o que o sacerdote, o mestre, o pastor, o que quer que seja, diga. O que eu estou fazendo é aquilo que eu quero que façam a mim? No dia que todos nós nos fizermos essa pergunta constantemente, não precisamos mais de letra alguma. Nós teremos descoberto o caminho. Só fazer para o outro aquilo que nós queremos que façam para nós. Então, quando alguém bate a porta pedindo uma ajuda, o que nós queremos que façam? Se fôssemos nós do outro lado da porta, está aí a solução. Quando a gente chega chorando porque teve um engano, uma coisa qualquer, nós queremos ser rechaçados ou nós queremos que alguém nos abrace e nos ajude a sair do problema? O caminho é fácil, está aí escrito, Jesus disse. Somente essa frase resume todos os livros escritos em todas as religiões. Mas é preciso ter ela escrita a fogo no coração, para que a gente não se esqueça jamais. Seguinte, o infeliz acima, que a gente tinha acabado de ler, se refere a ter sido enganado pelas religiões, que de alguma forma é verdade. As religiões, sem conhecimento da espiritualidade, prometem absurdos, vendem o céu como mercadoria e dizem que basta crer para ter um lugar no paraíso. Muitos sacerdotes, inclusive, acreditam nisso, que a gente vê constantemente o salvamento de sacerdotes desses campos. Na verdade, precisamos ser irmãos. Fraternidade, solidariedade, amor uns pelos outros. Não adianta palavras vazias. As promessas verbais, isso não adianta. É preciso ter o evangelho no coração, na prática diária, menos palavras e mais ações. Nós vimos, até o André queria partir ali, pegar o homem lá, o que queria prender as pessoas, pegar e obrigar ele na marra. Não é assim, não é assim. É pelo amor, é devagar, é passo a passo. E lembro aqui mais uma vez, não havia nenhuma criança nesse lugar. Não havia nenhuma criança. Então, é preciso ter em mente, as crianças têm uma área, um carinho, um atendimento diferente. Certo? Isso nós já havíamos observado antes. Eu nunca soube de crianças em locais de sofrimento. Falo de crianças mesmo, não de espíritos que aparecem com figuras infantis. É diferente, porque a gente conhece a plasticidade do perispírito. Se o espírito maldoso querer aparecer com figura de criança, ele aparece com figura de criança. Mas ele não é criança. Eu me refiro à criança mesmo. Aquele que morreu, criança. Certo? André, ainda não plenamente treinado, pensa em revide, em violência para retirar dali os infelizes. E Jerônimo o aborda. André, extingue a vibração de cólera injusta. Não pode ter cólera. Ninguém auxilia por intermédio da irritação pessoal. Hipólito não pôde duelar verbalmente, nem a irmã Zenóbia autorizaria qualquer violência a esses infortunados, sob pena de relegarmos ao esquecimento sublime a oportunidade de praticar o verdadeiro bem. Ou seja, não poderiam ser como os ignorantes. Ela fala, Jesus teria poder para fazer uma revolução ali e sair da situação que estava. No entanto, ele não fez isso. Na descrição bíblica, lá está, que houve um tremor de terra, que houve situações climáticas intensas. Não foi? Mas não provocada por Jesus. Foi a vibração astral do momento para mostrar aos que estavam ali o que estava acontecendo. Está dito, inclusive, que lá no Templo de Jerusalém, o véu que separa os ambientes rasgou-se de alto a baixo.
Mas não foi Jesus que fez isso. Foram as vibrações do momento. Então, Jesus teria poder magnético suficiente para expulsar todo mundo dali, de se libertar e subir aos céus imediatamente. No entanto, ele não fez isso, porque a missão dele precisava ocorrer da forma que for, exemplificando a pacificação. É pela paz que nós vamos subir aos céus, que nós vamos melhorarmos-nos como seres do Criador. Vamos continuar. Em nossa crença também abrigam os que acreditam que basta acreditar sem praticar. Não existe? Não, se eu acreditar eu estou salvo. Está salvo não. E os espiritistas não faltavam no triste concerto. Espíritos do bem, auxiliai-me. Eu conheci Bezerras de Menezes na terra, eu aceitei o espiritismo. Mas aceitar não basta. Não é aceitar, não. Eu sou do Porto, eu sou do Corinthians. Não é aí o caminho. Não é um time de futebol. Não é um partido político. É uma conversão de alma. Nós precisamos ser e não dizer que somos. É o comportamento diário. São as ações do dia a dia que vão dizer se nós somos ou não somos esse ou aquele. O que adianta você servir sopa para os pobres e negar auxílio para uma pessoa da sua família que está necessitada? O que adianta você ir lá na tribuna, fazer uma palestra maravilhosa e em casa você ser um tirano? Não adianta nada. E lembrar sempre que a nossa família é ali que estão os nossos débitos. É com eles que nós temos que aprender. É o comportamento entre aqueles que estão mais próximos que vão mostrar se nós melhoramos. Porque ali é que estão os nossos cobradores e devedores. Então, ter paciência com aquele familiar mais difícil, não é? E tentar abrandar os nossos defeitos para não sermos nós os verdugos. Eu sei, é dificílimo. Eu também luto nesse trabalho. Eu também constantemente estou me pegando em faltas e tentando me corrigir. Então, a receita está aí. Temos que seguir, não tem outra saída. Não adianta ficar com o evangelho embaixo do braço. Tem que fazer o evangelho. Vamos continuar. E mais uma vez, André entra na vibração dos oponentes. E Zenóbia precisa chamar a atenção dele para que ele mantenha as vibrações elevadas que o protegem ali, Zenóbia explica. Que seria do cristianismo se Jesus abandonasse o madeiro do testemunho no meio do caminho, a fim de entrar em pugilato com a multidão? Não é? Ele poderia ter feito isso. Isso nos mostra como é preciso determinação para que se consiga superar a tendência ao revide e baixar os padrões mentais e emocionais. Quantos de nós não aconteceu isso? Você, por um motivo qualquer, entra numa discussão e quando você vê, você está fazendo igual o outro. Você está respondendo no mesmo nível que aquele que te ofendeu. Então, quem é melhor nessa situação? Ninguém. Apenas um é mais hipócrita que o outro. 14. Zenóbia manda descer as faixas de socorro. Os que tentam segurar, se tivessem vibrações verdadeiras de arrependimento, conseguiriam segurar e sair. Mas os verdugos, que os atacam duramente, deduzo que essa violência faz com que os que desejam sair voltem a ter pensamentos de revide, como teve o André. Quer dizer, você quer correr para a rede. Vem um e te impede, te dá uma chicotada. Se você vibra para com esse oponente também com raiva, você perdeu. Não é fácil. Com isso, eles não conseguem segurar nas faixas. Quer dizer, a transformação ainda não é verdadeira. É o sofrimento que faz você dizer, não, eu quero. Mas quando chega a hora, não é bem assim. 15. Mais uma vez, nos é descrito um equipamento no plano espiritual, um megafone. Pequenino aparelho destinado à ampliação da voz.
sua palavra adquirira impressionante poder de repercussão. Ecoava longe, como se fosse endereçada às almas que, porventura, se mantivessem dormindo a considerável distância. Quer dizer, o plano espiritual tem o poder magnético que pode usar, mas muitas vezes isso não basta, então requer um equipamento. Lá existe equipamento, então existe uma fábrica, entre aspas, de equipamento. Isso é feito, certo? São equipamentos que requer tecnologia. Então, o mundo espiritual, até certo ponto, é material, não aos nossos olhos, aos olhos deles. 16. Quando acusados e não entrarem no fosso para resgatar os infelizes, Zenóbia se mostra pequena, sem poderes angélicos, e com isso faz-se solidária com os que sofrem. Não é? Ela não é aquilo que eles imaginam. Se não atravessamos o fosso negro, é que somos igualmente companheiros de luta, sem imunidade angélica, detentoras de possibilidades limitadas no amparo aos semelhantes. Certo? Quer dizer, eu sou como vocês, apenas já entendi que não é desse lado que eu tenho que ficar. Eu tenho que trabalhar no bem. E em seguida ela fala sobre o que chega no dia seguinte. Porque se manifestará em vosso benefício o fogo consumidor, nessa região menos feliz, onde tantas inteligências perversas tripudiam sobre os mandamentos da lei. Eu imagino, aqui com a minha pobre ignorância, esses verdugos, esses maus, vão ficar com medo do fogo e vão vazar. E com isso, os que são sinceros vão conseguir fugir. É o que eu imagino aqui dessa situação. Posso estar enganado. 17. Zenóbia avisa sobre o fogo higienizador. Oferece abrigo aos sinceros no desejo de melhorar as proteções magnéticas. Não darão passagem aos enganadores. Então ela avisa, vocês podem ir lá para a casa de Fabiano, eu recebo vocês, mas tem que ser sincero. Nós vamos ter lá no portão um detetor de hipocrisia. Só vai conseguir entrar quem for verdadeiro. Quem não for, vai ficar de fora. Então, tá tudo avisado, não tem surpresas. Depois ela se retira com o grupo, deixando que cada um busque o caminho que desejar. Meus amigos, nós tivemos informações importantíssimas nesse capítulo, que mais uma vez nós vamos ter que ler e reler, analisar cada parágrafo e tirar disso um ensinamento. Os livros que André Luiz trouxe com Chico Xavier não são romances de história que a gente lê e acha bonito e fecha e vai para o próximo. Ele precisa ser estudado, passo a passo, analisado. Certamente eu deixei passar muita coisa, porque eu também estou aprendendo. Então, por favor, tudo aquilo que eu deixei passar, que seja importante, me ajudem, escrevam, comentem aí embaixo, na área de comentários, escrevam meu e-mail, nifeliz52@gmail.com. Eu vou ter muita alegria de receber uma mensagem de vocês. Aguardo, ansiosa por todos. Um grande abraço, até o próximo capítulo.